Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Sem perca de tempo, eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias. É um texto bastante conhecido. Carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo de número 8, e o versículo de número 1. Que diz assim a palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Vou repetir mais uma vez. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Somente este versículo para a nossa meditação. Eu sou sincero aos irmãos que eu tinha frisado outro texto, meditado em outro texto, porém, há uns 5 minutos atrás, o Espírito de Deus me impulsionou a ir para este texto. E eu procurei o texto. Ao procurar, o texto já estava marcado. Então eu creio que Deus, Ele quer se revelar para a igreja através deste texto. Um texto bastante conhecido. Carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo de número 8, e o verso 1. Texto bastante conhecido. Creio eu que todos os irmãos que estão aqui já ouviram muitas mensagens concernente a este texto, aonde Paulo ele está pregando em sua pátria, aonde Paulo está pregando em sua casa. Depois de mais de 8 anos da sua chamada, Paulo retorna para pregar em sua casa. Como todos nós sabemos, Paulo ele é também um cidadão romano. Paulo ele tem dupla nacionalidade, cidadão judeus e também cidadão romano, pois ainda moço ele foi levado para Roma para poder estudar e para ser discipulado. Abraçou uma cidadania romana. E quando Paulo ele é abraçado pelo evangelho da graça, Paulo ele vai ser repudiado por Roma. Para quem não sabe, Roma foi o maior império constituído para subjugar o povo de Deus, revelado na estátua de Nabucodonosor em sua visão. Os 3 impérios que foi constituído pelo Império Medo e Persa, o Império Babilônico e o Império Romano, que fez início durante os 400 anos do período escuro da Bíblia Sagrada, o conhecido período negro, que encerra-se em Malaquias, e termina o seu rompimento em Lucas capítulo de número 1, aonde o anjo do Senhor se revela para Zacarias, que estava queimando incenso no altar dos incensos, e o anjo do Senhor se revela para ele, dizendo que da sua mulher nasceria um que faria o caminho para o Messias, aquele que endireitaria os caminhos tortos e aplanaria o caminho para a chegada do Messias. Os 400 anos da escuridão de Israel, aonde Deus não se revela por Urim, nem por Tumim, nem por boca de profeta. Daí vai originalizar-se o Império Romano. Quando Jesus ele assume o seu ministério, aos 30 anos, completados 3 anos e meio de seu ministério profético na terra, todo esse período, Roma estava subjugando o povo de Deus.
E Jesus ele vem como uma palavra de esperança. Porém, todos os cidadãos romanos, eles cresceram debaixo de um ensinamento, eles cresceram debaixo de uma doutrina, aonde declarava para eles que eles eram os maiorais, que não existia outra nação e nem outro império que poderia subjugar a eles. As crianças desde pequena foram ensinados assim, de que eles seriam os maiorais, de que ninguém poderia estar além deles, acima deles. Isso fez com que todos os cidadãos romanos, eles fossem crescendo com uma soberba no seu coração. Então por isso que Paulo, ele vai ter bastante trabalho ao instituir a igreja romana. Por quê? Porque são pessoas que cresceram debaixo de uma soberba. E nós sabemos que o maior pecado na Bíblia Sagrada não é a prostituição, não é um homicídio. O maior pecado na Bíblia Sagrada é a soberba. Por isso que a Bíblia diz que da soberba procede a queda, mas da humilhação o Senhor traz a exaltação àquele que se humilha. Então o maior pecado na Bíblia é a soberba, aonde originalizou-se ainda antes da formação do jardim do Éden, não do Éden, mas do jardim, aonde no capítulo de número 17, o Senhor vai falar a respeito de Lúcifer, querubim ungido, filho da relva, que era habitante e guardião do Éden, aonde a Bíblia Sagrada diz que tinha pedras preciosas, turquesa, topázio, jaspe, todas as pedras preciosas tinha no Éden, e de lá corria um jardim. A sua água era tão limpa que quando ele olhava diante das águas, refletia como um espelho reluzente. Mas a Bíblia Sagrada diz que um belo dia, ele passeando por este jardim, ele contempla a sua imagem, e a soberba nasce no seu coração. Ele tenta subir acima das estrelas, edificar um trono e ser semelhante ao Altíssimo. A soberba começa a nascer ali. A queda de Lúcifer, o querubim ungido, vai ser projetada e executada ali. Perceba, agora Paulo ele tem um privilégio de pregar em sua casa, de pregar em sua pátria. Porém agora Paulo, ele vai ter que trazer uma mensagem que viesse limpar a mente dos romanos, trazer a reformação da matriz. Se eu fosse tematizar essa mensagem, eu tematizaria ela subordinada ao seguinte tema: reformando a matriz. Porque esta matriz estava quebrada por conta de sua doutrina, por conta de seus ensinamentos. E agora Paulo ele tem que trazer uma mensagem que sarasse o povo. Em Apocalipse capítulo de número 22, verso 13, Jesus ele vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. No capítulo de número 1 do Gênesis, no seu primeiro versículo, Moisés vai escrever o próprio Senhor falando. Ele, inspirado por Deus, diz que no princípio o Senhor já existia, e ele disse que o Senhor formou os céus e a terra. João ele vai dizer no capítulo 1 que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Perceba que tudo começou por ele. Vieram muitas quedas, muitos declínios. Eu quero que você entenda este versículo, porque existe algo muito precioso para as nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo ele vai doutrinar a igreja de Roma, no capítulo de número 8, ele vai trazer um bálsamo para a igreja, dizendo: agora
não há mais condenação. Paulo está falando, pastor Alisson, de uma coisa que já tinha acontecido. Paulo não está falando de uma revelação que posteriormente iria acontecer, como profetizou Joel, como profetizou Ageu, como profetizou Malaquias dizendo que outra vez verão a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve, como profetizou Joel e Ageu dizendo: a glória da última casa será maior do que a da primeira. É uma profecia do que vai acontecer, mas Paulo, ele está falando do que já tinha acontecido. Então Paulo não está falando de algo que vai experimentar, mas Paulo está falando de algo que ele já experimentou e agora está querendo que a igreja de Roma experimente. Não é algo que vai acontecer, mas é algo que está acontecendo, e algo que já havia acontecido. E o que é isso? A reforma da matriz. A matriz foi quebrada lá no Éden, aonde o homem pecou, e a Bíblia Sagrada diz que todo homem pecou e destituído foi da glória de Deus, e foi ali que o Senhor instituiu o salário do homem. Ele disse: o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que foi posto uma vírgula ali. A história não terminou ali. O homem pecou lá no Éden, o homem é expulso do jardim do Éden, mas a Bíblia Sagrada diz que o Senhor, ele institui um salário, o salário do pecado é a morte, mas após isso vem uma vírgula, e eu amo esta vírgula, sabe por quê, irmão? Porque no nosso vocabulário português, a vírgula significa um espaço de tempo. Esse espaço de tempo vai dar um tempo ao escritor, para ele poder tomar um copo de água, tomar um copo de café, para quem sabe fazer um lanche, um almoço, pensar no que vai falar. Às vezes ele não tem o que falar, espera um dia, espera uma semana, espera um ano, espera 10 anos, e muitas vírgulas, passou 100 anos, mas é um espaço de tempo. Mas eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. Esse espaço de tempo que foi dado para o salário do homem por conta do pecado, eu não sei lhe afirmar, porque a Bíblia não diz que tempo durou isso, mas esse espaço de tempo, ele foi o suficientemente para mudar a história da humanidade, porque Deus instituiu o salário do pecado. Ele disse: o salário do pecado é a morte, aí vírgula, mas o que vem após a vírgula, aí ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida. Aí a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, ele não pereça, mas ele tenha a vida eterna. A exegese diz: para todo aquele que crê, não vá para o inferno, mas tenha uma vida eterna com Deus. Ainda há esperança, ainda há esperança, ainda não acabou. Deus tem algo novo para a tua vida. Se você crê nesta palavra, adore. Se você crê nesta palavra, adore. Se você crê nesta palavra, adore. A vírgula foi posta na tua vida. Deus tem uma nova história. Deus tem uma nova história. Deus tem uma nova história. Deus tem uma nova história para a tua vida. Aleluia. Deus tem uma nova história para a sua vida. Para eles era impossível, porque todos pecados e destituídos foram da glória de Deus. Veio Noé, um homem cheio de virtudes, que se tornou referência na terra. O Senhor disse que não viu outro homem na terra que pudesse receber o chamado. Não tinha outro homem que pudesse ouvir a sua voz.
O Senhor entrega um projeto a ele, ele executa. O Senhor forma a sua perfeição em Noé, porque o Senhor disse: olha, pega sete animais de cada espécie. Tem pessoas que dizem que foi 2 animais de cada espécie. A Bíblia não fala disso. Pega de cada animal 7 espécies de cada animal puro. Só que ele diz: coloca um casal impuro. Interessante, irmãos. Ele manda colocar 7 casais da mesma espécie, puro, mas manda colocar um casal impuro, o impuro misturado com o puro. Coloca tudo junto. 7 dias a chuva vai cair. Daqui 7 dias a chuva cai. Elaborou um grande projeto, executou o projeto, mas pecou. Veio Abraão, patriarca Abraão, executou uma grande obra, mas pecou. Veio Josué, formando um grande exército, mas pecou. Vieram os sacerdotes, os profetas, Jeremias, Ezequiel, veio Daniel, homens que fizeram descer fogo do céu, homens que fizeram as águas do mar se abrir, homens que através de sua palavra os leprosos foram curados, os paralíticos andaram, os cegos enxergaram, demônios expelidos, mas todos pecaram. Não houve nenhum, pastores, que pudesse reformar a matriz. Nenhum. O Senhor ordena a Moisés que Moisés criasse um tabernáculo, para que levantasse um sacrifício para redimir o povo do pecado, para quem sabe aliviar aquela carga. O tabernáculo dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, lugar santíssimo, aonde foi colocada a arca do Senhor, e somente o sumo sacerdote poderia adentrar lá dentro. E sempre que eu vou falar disso, eu gosto muito de frisar isso aqui. A preparação da arca, antes dela adentrar no lugar santíssimo, o santo dos santos, foi colocado 3 peças dentro dela: as tábuas dos mandamentos, a vara de Arão que frutificou, e o pote que continha o maná do deserto. Foi colocado dentro da arca. Mas o Senhor dá uma ordenança a Bezalel. Isso já era um ato profético, irmãos. Isso já era para Paulo escrever o capítulo de número 8, verso 1. Um ato profético. O Senhor diz assim: Bezalel, pega o ouro que veio lá do Egito, derrete ele. Pega a madeira de acácia, forma uma caixa de madeira. Pega o ouro derretido e começa a revestir ele por dentro e por fora. Pega as tábuas do mandamento, a vara que frutificou de Arão, o pote que continha o maná, coloca dentro da arca e tampa ela. E no dia, irmão, que eu li isso aqui, eu fiz uma pergunta para Deus: por que Deus não poupou o ouro e revestiu só por fora? Porque ninguém se atreveria a abrir a arca para olhar como é que ela estava por dentro. Por que Deus não mandou Bezalel revestir só por fora? Mas o Senhor disse: pega o ouro, reveste por dentro e reveste por fora. Deus é fiel. Deus é fiel. A arca representava a presença de Deus.
Porém, o que levava a presença dele não era o ouro era simplesmente uma representação. O que trazia a essência era o que estava dentro da arca: os 10 mandamentos, a vara de Arão que frutificou, e o pote que continha o maná, a providência de Deus, a vara de Arão que frutificou, o sinal do chamado e autoridade, as tábuas dos 10 mandamentos que representava a lei e as ordenanças do Senhor. Porém, aquilo que ia portar a presença dele era simplesmente uma caixa de madeira, mas revestida de ouro por dentro e por fora. Perceba, a madeira de acácia era uma madeira perecível, podia passar 100 anos, podia passar 10 anos, 5 anos, ela ia se corromper. Por quê? Porque a madeira de acácia, como toda madeira, é uma madeira perecível. Com o tempo ela passa, com o tempo ela corrói, e se pegar um cupizinho, aí é que se acaba ligeiro. Mas o Senhor disse: faz de madeira de acácia. Agora faz diferente. Antes de colocar os utensílios dentro dela, pega o ouro e reveste ela por dentro e por fora. Para quê? Para quem abrir ela, olhar para dentro, não vê a madeira perecível, olha para dentro dela, só vê ouro, olha por fora, só vê ouro. E todo mundo sabe que o ouro, ele reflete uma glória, o olho, ele reflete um brilho. Ou seja, todo mundo que olhar para a arca não vê a madeira perecível, mas vê o resplendor do ouro. Você não entendeu? Eu vou exemplificar para a sua vida. Aquilo que ia portar a presença de Deus era até uma madeira perecível, mas ia refletir a glória do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer: vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. O seu corpo é uma matéria perecível, vai se desfazer na terra, mas o que você porta dentro de você reflete a glória do Altíssimo, reflete a glória do Altíssimo. Só quem é portador da glória, só quem é portador da glória, levanta a tua mão e adora, levanta a tua mão e adora, levanta a tua mão e adora. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A ornamentação da arca é algo profético. Só que a matriz ainda está quebrada, e o Senhor precisa de uma caixa para carregar a sua presença. Aí eu vou repetir: Paulo, ele está falando de não uma revelação que vai suceder, mas Paulo, ele vai falar de algo que já havia acontecido. Jesus vem, ninguém compreendia o chamado de Jesus. A primeira mensagem de Jesus na sinagoga, Jesus cita o profeta Isaías. Os próprios irmãos olharam para Jesus e disseram: essa mensagem é blasfêmia. Tentaram matar Jesus, expulsaram Jesus da sinagoga. Jesus, ele sai de lá e parte para Cafarnaum. Jesus foi expulso de sua casa, mas Jesus continuou pregando. Jesus continuou reformando a matriz, mas ainda não tinha concluído. Jesus começa a chamar aqueles que seriam o seu sucessor. Começa o chamado dos discípulos, começa a chamar um a um. E Jesus, ele vai falar do princípio para Natanael. Quando ele tem um encontro com Natanael, depois de Filipe primo de Natanael, e Natanael era um homem culto, um homem tradicional, um homem que esperava a redenção através do Messias, porém um homem que ainda está preso às tradições,
E assim como os fariseus, eles esperavam um rei que viria montado em um cavalo, em uma marcha triunfante. Felipe, quando recebe a revelação da palavra, ele sente o desejo de trazer toda a sua família para o convívio de Jesus. Sai correndo e começa a dizer: Natanael, Natanael, eu encontrei um homem de quem os profetas falaram. Leva a mensagem para o seu primo Natanael. Natanael, um homem culto, um homem de palavras duras, o coração endurecido por conta das tradições e a cultura da época. Ele vai perguntar de onde vem esse homem. Ele disse: vem de Nazaré. Ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha a pergunta de Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque Jesus era como o profeta Isaías disse: um homem sem aparência, um homem sem formosura, um homem que olhávamos para ele e não via nada que pudesse desejá-lo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Natanael. Jesus olhou para ele meio e disse assim: eis aí um homem em quem não acho dolo, falta alguma. Mas ainda assim, Natanael está por cima. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele olha para Natanael e diz assim: Natanael, eu te vi quando tu estavas embaixo da figueira. E tem dois significados aqui, irmãos. Jesus estava falando de algo passado, princípio, e Jesus estava falando de presente. Quando Jesus diz assim: Natanael, eu te vi quando tu estavas embaixo da figueira, só precisou Jesus dizer isso, Natanael cai aos pés de Jesus, adorando a Ele como Senhor. Jesus olha para ele e diz assim: Natanael, você está dizendo que eu sou profeta só porque eu te disse que te vi embaixo da figueira? Porque Jesus estava falando de dois tempos. O tempo presente era que todo judeu que esperava o Messias, ele tinha o costume de ler as escrituras sagradas embaixo de uma figueira. O tempo passado que Natanael ele tem uma revelação é do tempo de Herodes, quando Herodes ordenou que matasse todos os primogênitos de Israel, porque tinha recebido um anúncio através dos 3 reis magos que o rei de Israel havia nascido. E como ele não tinha o conhecimento de quem era, ele disse assim: mata todos os recém-nascidos. Somente 3 vão escapar ali. 3, pastor Alisson. O primeiro que vai escapar, João Batista, porque era um ato profético. O segundo que escapou, Jesus, porque o anjo aparece a José e diz assim: José, foge para o Egito com a criança. Herodes quer matar a criança. O terceiro que escapa, Natanael. O pai de Natanael, ele sabia que ninguém tocava numa figueira nem numa oliveira, porque para uns era tido como árvores amaldiçoadas, para outros eram bênçãos. Sabendo disso, o pai de Natanael constrói a sua casa aos pés do raiz de um pé de figueira. E passado toda a perseguição, 30 anos depois, Jesus chega diante dele e diz assim: Natanael, eu te vi quando tu estavas embaixo da
da figueira. Natanael, na mesma hora, cai aos pés de Jesus e diz assim: Senhor, agora eu vejo que tu és profeta. Mas Jesus olha para ele e dá a mesma revelação que o Senhor deu para Jacó, e disse assim: tu está dizendo que eu sou profeta só porque eu te disse que te vi embaixo da figueira, Natanael? Larga tudo e começa a andar comigo, porque eu vou ligar uma escada no céu e na terra. Eu vou abrir a tua visão, Natanael. Aí você vai ver anjo subindo e anjo descendo, anjo subindo e anjo descendo, anjo subindo e anjo descendo. Só quem quer esta palavra, abra a boca e adora, abra a boca e adora, abra a boca e adora, abra a boca e adora. A matriz está sendo reformada. Adore, 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 adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. O Senhor vai reformar, o Senhor vai reformar, o Senhor vai reformar. Portanto, agora nenhuma condenação há. Aleluia! Roma está presa a tradições e cultura. Por isso que Paulo ele vai ter bastante trabalho em dizer para a igreja. Mas Paulo vai ter autoridade no que está falando, porque Paulo não vivenciou, mas Paulo testificou. Porque Paulo não andou com Jesus. Paulo, ele foi abraçado no caminho de Damasco. Ele não teve um contato físico. Ele não foi uma testemunha ocular. Mas quem escolheu Paulo foi o próprio Jesus. E como ele já tinha experiência na palavra, na letra, e agora em espírito, testificando de tudo aquilo que ele repassaria para Roma, fica mais fácil. Um acontecimento, porque para Roma era impossível. Os próprios judeus não conseguiram isso. Homens que foram escolhidos por Deus. Mas Jesus, ele está sendo levado ao Gólgota. A Bíblia Sagrada fala de 7 brados que Jesus ele vai dar na cruz do Calvário. Porém, eu vou testificar somente de 2. O primeiro, Jesus diz: está consumado. O segundo, Jesus disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Perceba, quando Jesus diz assim: Pai, está consumado, a palavra consumado significa tetelestai. Tetelestai, traduzido para o nosso português, está totalmente pago, uma palavra romana. Quando alguém devia algo para Roma, que ele pagava, ele recebia um papiro com carimbo com a palavra tetelestai. Quando alguém chegava em qualquer canto, que ele apresentava aquele papiro com aquele carimbo, alguém olhava e dizia: a dívida ele pagou. Jesus está na cruz do Calvário dando o 6º brado e dizendo: está consumado. Tetelestai. Jesus está dizendo: está pago. O apóstolo Paulo vai dizer que a minha e a sua cédula ela foi rasgada. Lá no Éden nós contraímos uma dívida. O salário do pecado é a... Todos que pecaram, a morte teve poder sobre ele. Todos que pecaram, a morte teve poder sobre ele. E a morte só perderia essa autoridade se viesse um que não pecasse para aquela dívida ser paga. Parece que eu vejo Jesus agonizando para morrer,
a morte fica diante dele. Quando Jesus diz assim, está consumado, está pago, Jesus não está pagando a dívida dele. Jesus não tinha dívida. Jesus está pagando a dívida do ser humano. Irmão, eu fiz toda essa introdução para lhe dizer: não deixe a sua mente lhe acusar. Você não deve nada para o homem, você não deve nada para o diabo. Jesus pagou lá na cruz do Calvário a minha e a tua dívida. Quando ele disse, Pai, está consumado, ele disse, Pai, está pago. A dívida do ser humano eu paguei. Tetelestai, está totalmente pago. Você não deve nada para o diabo. Você é livre para adorar. 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 Aleluia. Não deixe o homem te acusar. Não deixe o sistema te acusar. Você não deve nada para o diabo. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Só quem está com Cristo, levanta a mão e adora. Levanta a mão e adora. Levanta a mão e adora. Só quem está com Ele. Só quem está com Ele. Só quem está com Ele. Abra a tua boca e adora. Abra a tua boca e adora. Eu vou deixar você adorar Ele por um minuto. Eu vou deixar você adorar Ele por um minuto. Adore, adore, adore. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Você não deve nada. Você não deve nada. Você é livre. Mentes estão sendo purificadas hoje. Coração está sendo limpo hoje. O Senhor está reformando. O Senhor está reformando. O Senhor está reformando. O Senhor está reformando. Adore, 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 adore. Não há condenação. Não há condenação. Não há condenação. Toda palavra de maldição, ela cai por terra hoje. Adore, adore, adore. Adore, Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, mas há um rio cujas correntes que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado, porque Deus o ajudará. Ao romper da manhã, as nações se braveceram, o reino se moveram, mas Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o meu, é o teu, é o nosso refúgio. Então adore, 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 então adore.
deve nada. Jesus já pagou a tua dívida. Você é livre para adorar. Você é livre para adorar. Você é livre para adorar o nome dele. A morte. Quando Jesus diz assim, está pago, a morte se depara diante dele. Até ali a morte tinha poder sobre todos. Sobre Abraão, sobre Abraão. Sobre Isaque, sobre Isaque. Sobre Jacó, sobre Jacó. Sobre Jeremias, sobre Jeremias. Sobre Joel, sobre Joel. Sobre Naum, sobre Naum. Sobre Miqueias, sobre Miqueias. Sobre Malaquias, sobre Malaquias. Sobre Daniel, sobre Daniel. Sobre Misael, sobre Misael. Sobre Ananias, sobre Ananias. Sobre Azarias, sobre Azarias. A morte teve poder sobre todos. Mas agora se depara diante de um homem que está agonizando, pastor Alisson. Olha ele por fora, está todo ensanguentado. Olha para o corpo dele, está todo ferido. E talvez ela pensou e disse assim, ganhei mais um. Quando ele começa a tombar a cabeça, ela se depara diante dele. Estou conjecturando. Pelas palavras, tenho responsabilidade disso. Ela se depara diante deles e diz, ganhei mais uma. Quando ela pega o seu gancho, seu aguilhão, ele olha para ela e libera a palavra profética. Onde está, ó morte, a tua vitória? A pergunta é para a morte. É Jesus que está perguntando para a morte: onde está, ó morte, a tua vitória? Oh glória! Oh glória! E onde está, inferno, o teu aguilhão? Aí ele declara: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. A vitória sobre ela não foi em cima do cavalo. A vitória não foi em cima de um trono. A vitória não foi em cima de um palácio, não. A vitória foi em cima do madeiro. Oh glória! Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Tragado foi a morte na vitória. Tragado foi a morte na vitória. Tragado foi a morte na vitória. Ele olha para Deus e diz assim: Pai, a ela não, mas a ti, a ti, a ti, Pai, eu entrego o meu espírito. Ela não tem poder sobre mim, Pai. Eu tenho poder sobre ela, sobre ela, sobre ela, sobre ela. Eu tenho poder sobre ela. Quem pode adorar? 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 Adore o nome dele. Jesus reforma a matriz. Jesus, ele reforma a matriz. A dívida foi paga. A dívida foi paga. Oh
glória! Oh, glória! A dívida foi paga. Escute aqui, irmãos. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Depois que Jesus ele paga a dívida, ele conclui o propósito. E Paulo agora prega com responsabilidade de um acontecimento. Sabe por quê? Vou encerrar aqui. Porque Roma oprimiu seus habitantes. Como? Com a sua doutrina, com os seus ensinamentos. E quantas pessoas que não estão hoje presas a doutrinas e ensinamentos que, em vez de trazer a liberdade a você, lhe aprisiona cada vez mais. Irmão Denis, quantas e quantas pessoas eu não conheço e que eu converso todos os dias, que estão aprisionados em doutrinas e ensinamentos. Assim estava Roma. Quantas pessoas não estavam presas em doutrinas e ensinamentos que foram lhe apresentados para supostamente lhe trazer a liberdade, mas hoje estão presas. Ensinamentos que trazem angústia, ensinamentos que não lhe tiram o jugo, mas lhe colocam um jugo. Mas Paulo está dizendo: não se coloque debaixo de um jugo, porque agora nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Eu encerro isso aqui lhe dizendo: toda condenação, tudo aquilo que lhe impedia de adorar, ele foi deixado lá na cruz do Calvário. Você é livre. 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 Eu ouço o barulho de grilhões sendo quebrado. Cadeias estão sendo quebradas. O Senhor está tirando as algemas que prendiam a tua mente. Você é livre para adorar. Adore, adore, adore. Adore, adore, adore. Só quem é livre. 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 Adore, 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 adore.